hands-on, né? Vamos ver o que é a suavização exponencial linear. Ela é facilmente aplicável, porque é um algoritmo, ou seja, você escolhe um conjunto de dados e a partir desse conjunto de dados você vai introduzindo novas observações e o algoritmo vai considerando as próximas observações, vai fazendo isso a cada tempo. Tá? Então, ele é facilmente aplicável, ele utiliza toda a série, ou seja, tudo o que aconteceu com a série, desde que ela nasceu, aí desde que ela foi criada até agora. Tá? É interessante observar que cada tempo vai ter ou não um peso, mas todos os tempos vão ter que estar lá. Cada tempo, se você acha que hoje é mais importante do que ontem, o peso que você dá hoje não vai ser o mesmo que você deu para ontem. Ontem vai ter que ser menos, o peso vai ter que ser menos. Ela, como ele é um algoritmo, ela tem uso simples e é de facilidade de cálculo. Tá? Ele utiliza ponderações de valores passados, ou seja, toda a sua série é importante, então você vai desde a primeira até a última, a mais atual, tá? Utilizando todas elas com uma ponderação cada vez menor. Tá? E ele dá como resultados boas previsões. Depois, a gente vai ver, ela pode ser de três tipos, mas podem ser combinações entre elas. Na verdade, existem nove, ou se a gente pensar em aditiva multiplicativa, que a gente também vai ter que pensar se ela é a tendência, ela é aditiva, se ela é multiplicativa, se ela cresce exponencialmente, ou se ela cresce a taxas crescentes. Então, tem uma combinação aí de coisas que a gente pode considerar. Mas, se ela está ali em torno de um número, não cresce, não decresce, não tem movimentos que se repetem, a suavização ela é simples, ou seja, não há tendência, não há sazonalidade. É, se ela apresentar um movimento crescente ou decrescente, se ela só tiver tendência, se tiver tendência, a metodologia que a gente usa é a de Holt. Aí, se vocês observarem também, o 1959, 1960, né, isso aí modificou-se um pouco ao longo aos tempos mais atuais. Vamos pensar assim, né? A metodologia ela melhorou significativamente. Então, foi introduzido também algumas outras metodologias que a gente vai ver, inclusive agora, eu acho que em 2005, em 95, eu não tenho bem certeza. Mas o que é importante é que essas metodologias podem ser combinadas e podem ser também melhoradas, como, por exemplo, a introdução da tendência dump, ou seja, a tendência cresce ao longo do tempo, mas ela cresce a taxas decrescentes. Porque se a gente admitir que o caminho de longo prazo ele é constante ao longo do tempo, ele vai pipocar. E a gente sabe que a série em si ela não pipoca, né? Ela vai, aos poucos, ela vai crescendo ou decrescendo também. Então, se a gente admitir que só houve crescimento e não que houve decrescimento, a gente estaria aí com a parte problemática de tendência. Então, Holt pode admitir também uma tendência dump, ou seja, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Já o Winters, ele admite que a série apresenta sazonalidade. Será que eu posso ter uma série em que eu tenho sazonalidade, mas não tenho tendência? Sim, eu posso ter. Eu posso ter uma série, como por exemplo, eu posso ter uma PIN-PF que está ali com movimentos sazonais, mas que não está crescendo ao longo do tempo, tá certo? A série como um todo, ela fica em torno de um determinado número constante. Pode ser uma média, pode ser o zero, pode ser alguma coisa. Então, pode existir séries em que eu só tenho sazonalidade? Pode existir, eu já coloquei em prova isso. Então, eu tenho esses três tipos, né, na verdade, possibilidades de metodologias e posso ter uma combinação, por exemplo, entre Holt e Winters. Ou seja, tem tendência, tem sazonalidade. Eu posso ter metodologias mais atuais que admitem a possibilidade de uma tendência decrescente. Então, existe um conjunto muito grande de metodologias entre elas, tá? Como é que eu vou apresentar a metodologia mais simples, né, que é dentro daquelas de onde vem a suavização exponencial linear, né? Então você vai, como a gente já disse, né, eu vou escolher todas as observações da minha série original.
e eu vou escolher um caminho. Esse caminho é chamado de suavização, que é uma combinação linear entre os valores da série e os valores passados da série e a suavização que eu fiz também ao longo do tempo, certo? Estou com meu cabelo aqui. Então, então vamos lá. Eu vou escolher esse caminho, que eu vou considerar toda a minha série. A suavização, que eu construo essa nova série, ela vai ser uma parte, né, ponderada com alfa da minha série original e uma parte do que eu construí ao longo do tempo, certo? Então, é uma ponderação, é uma equação linear mesmo. É a mesma coisa quando vocês estão em economia e você diz, eu posso comprar toda a minha renda com produto A ou toda a minha renda com produto B. Eu chego em dois pontos extremos. Então, aqui eu estou em dois pontos extremos, tá certo? Entre YT e ST. Então, o alfa ele está entre 0 e 1. Ele é uma combinação linear dos dois. Aí, o que é o alfa? O alfa é dado por você. Você é que decide quem é o alfa. Ah, professor, eu posso botar 0,3? Pode. Pode botar 0,7? Pode. Agora, você vai errar. E aí você vai escolher entre 0,3 e 0,7, dependendo do erro que você comete. Tá? Mas o que é o alfa? O alfa é minha taxa de aprendizado. Quanto maior o alfa, maior valor eu estou dando para a minha série. Ou seja, séries bem comportadas podem ter alfas elevados, porque elas estão ali bem comportadas, então eu vou querer que a minha suavização mais ou menos siga aquela série original. Né? Afinal de contas, eu não estou, por exemplo, ou crescendo, decrescendo, ou eu estou ali bem comportadazinha, vou seguir o que a minha série diz. Mas se a minha série não for bem comportada, então não adianta usar, eu tenho que usar um alfa baixo. Então, um alfa baixo, você dá mais importância à própria suavização, tá certo? Então, é a taxa de aprendizado, como é que você quer. Se ela quer que cole na série, ou se você quer descolar um pouco da série, porque você sabe que ela é muito irregular. Tá? Então, quando o alfa se aproxima de 0, maior a importância eu estou dando à minha série ST, tá? A minha suavização que eu estou construindo ao longo do tempo. Então, eu vou explicar novamente. Quanto maior o valor dado a alfa, maior a importância da série original. Ou seja, a série suavizada ela vai ter um caminho muito semelhante com Y. Se eu tenho na minha série um ponto irregular, lembro que se eu tenho ela muito, se eu tenho uma série bem comportada, mas deu um ponto irregular, que a gente vai ver daqui a pouco, o que é que vai acontecer? A nova série, a série que eu estou construindo, a suavização, ela também vai cair. Ela pode cair muito ou cair pouco, dependendo do peso que eu estou dando a Y. Ela pode voltar ao alfa, né? O alfa é um número alfa que eu estou dando. Ela pode voltar mais rapidamente ou mais lentamente. Porque se eu dei um peso para o Y, eu não deixei de dar peso para o S. Então, o S, que foi a suavização do tempo passado, também vai influenciar. Então, ela vai demorar um pouquinho também para chegar. A gente vai ver. Então, o ideal é que, como você não sabe como ela se comportou ao longo do tempo, o ideal é você estar ali com 0,5, né? Ou seja, você está pelo meio, para poder ver se foi bom ou se foi ruim. Então, você vai ter que prestar atenção em como ela está se comportando. É claro que vai haver uma regra de decisão, e a gente vai ver qual é essa regra de decisão quando a gente for fazer as estimativas do modelo. Tá? Então, eu posso pensar em uma nomenclatura que eu estou usando, em vez de usar essa, eu estou usando level, né? Uma suavização é um level. É a nomenclatura dada por Heinemann, que é o cara que eu gosto, mas ele só tem publicação em inglês, né? Não tem tradução ainda dos textos dele, mas é muito bom. Eu já deixei no trabalho, eu já deixei uma indicação de bibliografia para vocês, tá? Então, o que é que ele faz? Ele usa level, ele usa P como sendo o Y, a série original, e Q como a suavização passada. Então, ele está aqui. Como é que eu começo a fazer essa metodologia? Eu digo que a minha primeira observação é o Y que eu tenho, ou seja, a minha suavização se inicia quando o Y se inicia. E depois eu digo que o meu, não é o level, mas a minha previsão, né? Desculpe, a minha série original ela é dada por YT, é PT igual a YT. E a última suavização, que é o Q, é dada pelo nível passado que eu estimei. Essa
Metodologia é muito fácil de implementar, a gente vai ver como é que ela funciona. Antes, porém, eu vou fazer uma parte aqui para vocês verem como é que isso funciona no Excel, para vocês entenderem o que é esta equação daqui, como é que ela funciona com o passar do tempo. Por isso que eu digo que ela é um algoritmo. Você vai implementar um com um conjunto, com o segundo, com a terceira, com minha primeira observação, com a segunda, com a terceira, e vocês vão ver como é que isso funciona na prática. Para vocês verem, eu vou pegar aqui a série do consumo de energia elétrica, tá? E de Pernambuco, que começa, eu acho, em 1990. Então, janeiro de 1990 e vai até 2022. Eu não atualizei ainda essa série, mas eu pretendo atualizar. Eu já tenho os dados, mas ainda não atualizei. Então, a minha série YT é essa daqui. E aqui é o consumo por unidade de consumo. Então, eu tenho o consumo e coloquei o consumo por unidade de consumidores. Então, eu tenho o consumo total dividido pelo número de consumidores que eu tenho. Então, eu crio um consumo por unidade. Ele está 0, alguma coisa, é porque você tem um consumo em gigawatts, né? Então, você tirou já um bocado de zero do seu consumo de energia elétrica e a gente não tirou os milhares de consumidores, tá? Então, é só uma questão de cálculo mesmo, tá? Mas é porque o consumo é muito elevado e quando ele é apresentado, ele já perdeu algumas casas aí, milhares de casas aí. Milhares de casas não, né? De números aí. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com, deixa eu ver, agosto. Então, por exemplo, esse número, eu tinha, por exemplo, 415 mil, não dá para vocês verem, mas eu tinha 415.231 gigawatts e tinha 1 milhão de consumidores. Então, por isso que faz aqui 0,33. Então, vamos lá, vamos pegar essa série, não importa muito como é que fez, e eu vou dizer o seguinte: quem é meu alfa? Eu vou chutar aqui um alfa de 0,7, tá? Quem é a minha série que eu estou criando? É o LT, né? Então, quem é o LT? Ele é, para o primeiro momento, ele é o mesmo que a outra série. Então, é 0,33926. Quem vai ser o segundo LT? Ora, o segundo LT, pela nossa forma, é o alfa, que eu vou fixar, né? Então, eu vou fixar, não sei nem se eu vou conseguir fechar isso aqui, pronto. Vai ser dólar F1, né, dólar F1, vezes quem? Vezes a minha observação de hoje, que é esse daqui. Mais quem? Mais 1 menos alfa, 1 menos essa minha série daqui, né? Dólar para ela. Vou fixar ela aqui, né? Dólar, dólar. Vezes quem? Né? Vezes quem? Isso aqui, menos isso aqui, vezes, ora, vezes a suavização anterior, que é essa daqui, tá? Então, pronto, o meu próximo número da suavização é esse daqui. E eu obtive este daqui. Então, esse é meu YT e esse daqui é a nova série. Aí eu trago para a parte de baixo. Trago para a parte de baixo, vamos ver se ela está certa. Vamos pedir para editar, né? Quer dizer, na verdade, ela está aqui em cima. Eu vou ver se eu consigo puxar aqui, não consigo. Mas ela está como esta daqui, vezes essa daqui, mais 1 menos 0,7 vezes essa segunda suavização. E assim eu posso pedir para ele fazer toda a minha série, tá? Então, quanto maior, mais próximo eu estarei da minha série original. E vocês veem que é uma coisa, um algoritmo que você vai fazendo isso até o final da sua série. É claro que eu não preciso fazer isso em Excel, né? Eu tenho maneiras mais eficazes de fazer isso. Uma delas é como a gente está acostumado, que é lá no R. Então, eu vou pegar aqui o exemplo do R, vou pegar a série de produção de ovos de galinha de Pernambuco, que é da pesquisa, onde você tem pesquisa trimestral de ovos, e você trabalha com quem tem mais de 10 mil poedeiras, e eu fiz um coeficiente técnico, que seria o quê? Seria quantos ovos uma galinha põe. Ou seja, eu pego a produção total de ovos e divido pelo número de poedeiras que ele informou que tinha. E a partir daí você cria um índice
né, um coeficiente técnico. A série se inicia em 89, mas ela tem uma série de problemas aí, de avanços tecnológicos, de é, melhoria genética, melhoria da ração. Então, tem uma série de coisas que envolvem, aí a gente não vai trabalhar com ela, porque eu não preciso de tantas observações. Na verdade, eu preciso, né? Mas quanto mais melhor. Mas a gente dá para ver o resultado a partir de 95, que é quando realmente a tecnologia mais ou menos se estabiliza. Então, estaria ela aqui a partir de 95, apesar de eu ter 89, mas tem as questões técnicas. E vocês veem que tem aqui algumas coisas, está vendo aqui? Tem alguns problemas na série, mas a série, ela realmente está lá, mas sem grandes tendências e nem sazonalidade. Não dá para você identificar que há uma sazonalidade, um movimento repetitivo. Então, a análise gráfica me sugere que eu posso fazer aí a suavização exponencial simples. E eu só tenho que observar esses dois momentos em que ela caiu demais. Há uma explicação técnica para essa diminuição. Não vem ao caso agora da economia, na verdade, da explicação do modelo, não vem muito ao caso eu estar detalhando o que foi que aconteceu aí nessas minhas séries, tá certo? Foi um problema aí realmente técnico. Então, como é que eu faço? A minha primeira estimativa, eu chamo e digo, olha, peça um Holt Winters, porque o nome do comando é Holt Winters, peça um Holt Winters, em que eu tenho um alfa de 0,3, um beta de 0, daqui a pouco a gente viu o que é beta e o que é gama, mas que ele só tem o alfa que a gente quer, não tem beta e não tem gama nessa minha equação. E eu vou dizer que com L1 igual a Y1 e o alfa igual a 0,3. Aqui está o alfa e aqui estariam os coeficientes que eu estou estimando aqui para o meu modelo. Então, eu peço para ele fazer o Holt Winters com alfa, ele me dá o alfa e ele me dá a série, tá certo? A nova série com a nova série da suavização. E eu posso plotar ela. Então, quando ela é muito pequena, no 0,3, eu estou dando muita importância a quem? Eu estou dando muita importância à suavização passada. Então, quando cai, quando há aquele momento de queda, ela não cai completamente, ela não se junta, não cola com a série original, ela se descola um pouco, mas ela vai cair e ela vai demorar para voltar, porque eu estou dando muita importância à suavização. Apesar de eu ter levado um choque, a suavização passada vem depois de um período, né, pela própria forma, mas ela vai demorar para voltar, tá? Então é isso que a gente está vendo aqui neste coisa. Então, apesar de ser uma série bem comportada, ela não volta imediatamente. Eu posso usar um Y próximo, mas também posso usar um alfa qualquer, né? Eu posso usar um alfa próximo de Y ou não. Então, eu escolhi não usar e você vê que ela volta. Você vê em outros momentos aqui que ela se afasta da série original. Tá? Um outro exemplo é se eu colocar 0,7, que foi o que eu coloquei lá no Excel. Então, o alfa é 0,7, beta é 0 e gama é 0 também. E aí ele calcula um coeficiente aqui. Então, como é que essa série se comportou? Olha ela aqui, ó, bem próxima, tá vendo? Então, ela quando cai, quando a série cai, ela cai junto. Ela cai junto, ela demora um pouco para. Ela volta rapidamente também, como a série, mas ela volta com um período, um delayzinho, porque a suavização só vai fazer efeito no próximo tempo, né? Então ela está muito próxima, não sei se dá para vocês verem, mas tem uma série pontilhada aqui junto, tá certo? Não sei qual desde da minha gravação. E aí eu posso pensar nesses últimos momentos as duas séries conjuntamente. Então, estão elas aqui, a segunda série com 0,7, aliás, desculpa, essa daqui é com 0,7, apesar dela estar, então, demorou para voltar aqui, mas ela é a de 0,7. E a outra série, que é essa pontilhada mais com dash, né, de 0,3, certo? Vocês veem que elas se aproximam aqui no último momento da série, ou seja, a suavização, o último momento da suavização, elas estão próximas. Diferente da série original, que é essa em vermelho, ela está lá para cima, tá certo? Mas ela está próxima. Então, eu posso pedir também, é, eu acho que foi Hindman também que fez, eu posso pedir uma estimativa automática, ou seja, me dê aí um alfa que faça com que a soma dos quadrados dos erros, ou seja, em que eu erre menos,
Então ele pega e diz: olha, para você errar menos, a minha estimativa automática é um alfa de 0,40946,41, que me dá esse gráfico daqui, que ele também não cai demais, como 0,7, mas também não cai como o 0,3. Ele fica ali. Bom, e aí como é que eles funcionam aqui no final da minha série? Lembrando que eu estou dando importância para o Y ou não. Então, nesse caso, a importância do Y é de 0,40. E aqui estariam as três. E se vocês observarem, todas elas estão muito próximas, certo? Então, minha regra seria aquela série que, ao longo dela, ou seja, ao longo de todo este período, eu obtive a menor soma dos quadrados dos erros, que é minimizar a soma dos quadrados dos erros. É verdadeira, não é verdadeira, é a melhor regra? Aí isso aí a gente vai discutir. A gente vai discutir porque vai depender também da minha previsão que eu faço. Então, quando eu olho para a previsão, eu vou dizer o seguinte: a previsão de amanhã vai depender da previsão de hoje. Então, por isso que eu tenho dado YT aqui. Então, a previsão do próximo ponto vai ser T mais um, né? Alfa, YT mais um menos alfa, né? YT menos um. Eu posso reescrever essa daqui, reescrever essa equação, né? Porque eu vou ter que, no próximo ponto, eu vou ter todas as observações passadas. A minha próxima suavização vai ser função de todas as observações passadas já acontecidas e não introduzir um Y que eu não conheço, porque afinal de contas eu estou fazendo a minha previsão. Então eu não vou ter YT mais um. Né? Aliás, é porque eu estou prevendo YT mais um, dado YT. Então eu não vou ter aqui YT mais um, certo? Então eu vou entrar com todo o tempo passado. E ora, este todo o tempo passado, ele foi, se a gente voltar para as equações, ó, eu estou com suavização seria YT mais um, né? Eu teria YT mais um aqui, eu teria todas as observações passadas, certo? Então, isto daqui é, essa grande equação, é a suavização para o tempo T. Então, na minha previsão, quando eu estou fazendo aqui o cálculo da minha previsão, eu estou com isso aqui sendo o YT passado, o levo passado. Então, portanto, o próximo ponto ele vai ser constante, ele vai ser sempre a última suavização que eu fiz. Ou seja, a estimativa de YT mais um dado T vai ser sempre a última suavização que eu fiz. Como é que isso funciona na prática? Na prática é o seguinte: você tem que prever o próximo ponto. Qual é seu melhor chute? O seu melhor chute é o que está acontecendo hoje. Você não tem como mexer muito nesta questão de prever. Então, as suas previsões futuras elas vão ser constantes. E elas vão ser iguais à última suavização que você fez. Então, a suavização simples, a suavização exponencial linear, ela normalmente, e a simples, ela vai ser uma linha reta. Ela não vai se modificar ao longo do tempo, seja quantos cais você quiser, quantos períodos à frente você queira. Ela vai ser constante ao longo do tempo, tá certo? Então vai ser uma linha reta. Não importa. Não importa se você tem sazonalidade. Ah, desculpe. Não importa por quê? Porque você não tem sazonalidade nem tem tendência. Então ela vai ser uma linha constante. Aí eu posso também no R pedir a previsão. Aí está aqui a previsão. Então, do 0,3 do modelo automático eu posso pedir o forecast, e normalmente elas são chamadas previsões de ponto, ela prevê o próximo ponto, assim que prevê o próximo ponto, e está ele aqui, certo? 25, 89, 546, vocês veem que elas são iguais. O que vai mudar é a variância, ou seja, como ela abre ao longo do tempo, tá certo? Então, como é que vai ser o futuro? Vai depender, vai ter um limite aí inferior e superior. E eu posso colocar qualquer alfa que eu queira. Nesse caso, eu botei 0,3. E o modelo me deu a sugestão de colocar 0,9, certo? Então, aqui eu tenho de 0,9, eu tenho 26, ou seja, entre 25,9, eu vou simplificar, entre 25,9 e 26,1, qual é a diferença que eu tenho aí na previsão? Então, por isso que eu digo, se a gente for olhar no gráfico, ó, eles estão muito próximos.
tá certo? Então, meu conhecimento sobre a série vai valer muito. Vai valer muito para eu saber, será que eu continuo com 0,3 ou será que eu coloco de 0,49, certo? 0,409. Então, vai depender muito do meu conhecimento sobre a série, ou seja, vai depender se eu assumo 25,9 ou se eu assumo 26,1, né? Então, tenho aí 0,2, né, de diferença, mais ou menos, 0,2. E a soma dos quadrados dos erros também estão muito próximos, ou seja, eu erro daqui para cá, desse modelo 1 para o modelo 2, eu tenho 2 pontos, mais ou menos 2 pontos, né, em 300. Então, meu percentual de erro, o MAP, é muito pequeno, certo? Então, eu posso pensar em escolher modelos diferentes, vai depender aí de como, de quão confiante eu sou a respeito do modelo, tá certo? Então, vale muito a pena. As conclusões que eu tiro do modelo simples, da metodologia simples. As futuras previsões serão constantes. A variância faz com que a previsão aumente. Onde é que eu estou vendo isso aqui? Ó? Eu estou vendo aqui no low e no high, certo? Eu estou cada vez diminuindo, ou seja, eu saio daqui de 0,4, vou diminuindo. 24,69 e vou para 24,44, ou seja, eu abro aqui e no outro eu abro para cima também, né? O high dele vai 27,10 a 27,34. Então, é como se eu estivesse abrindo meu túnel aí, tá?